Então, com esse pequena reflexão que a Zélia mandou, que eu achei tão bonitinha, que eu acho que até fica como uma mensagenzinha assim, até para eu começar com a prece. Ela diz o seguinte: aos poucos, tudo se ajeita. Quando menos se espera, as coisas começam a fazer sentido. Desencontros viram encontros, lágrimas transformam-se em sorrisos, o ódio dá lugar ao amor, a mágoa dá lugar ao perdão. A frustração abre espaço para a gratidão, e os caminhos começam a se abrir quando aprendemos a ouvir nosso coração. Então, calma, que uma hora tudo se acalma. O que é teu jamais errará o caminho até você. Descanse nesta verdade. Estamos onde deveríamos estar e iremos para onde devemos ir. Então, ao invés de vibrar no medo, comece a vibrar na fé. Dizem por aí que ela move montanhas. Vandi Luz. Eu achei bonita essa reflexão e com ela, fazendo essa reflexão, vamos então pedir ao Pai amado que nos envolva em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, neste estudo tão interessante, tão importante, com tantas informações, para que nós possamos fazer as nossas reflexões. Senhor da vida, derrama sobre todos nós um bálsamo de amor, de luz, de paz e de esperança. E que os mentores, os nossos mentores, os mentores da casa, das casas aqui representadas, possam também nos envolver, possam também estar junto a todos nós e que tenhamos em nosso coração paz, alegria, harmonia e muita, muita luz, muita coragem e perseverança. Que assim seja, graças a Deus. Bem, dei boa Isso tudo noite. aqui, antes de você terminar, só para fazer aqui. Em tudo que você leu, o resumo está aqui. Deus jamais errará o caminho até você. Isso Nossa, aqui, verdade, né? eu até anotei aqui no livro, que é o resumo do textinho todo. Pois é, né? Então, hoje nós vamos tratar, né? O texto é de retorno à casa, né? Do livro. E é muito interessante ele. E eu trouxe até também, até para a gente conhecer, né? Eu já falei, já falei desse livro, do outro livro para vocês, Além da Morte, que é um livro que eu gostaria, né? Depois a gente pode ver, de estudar, porque ele é bastante interessante, tá? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, porque está dando eco, né? Deixa eu ver aqui. Quem pode ser? Hello? Não. Vamos lá. De retorno à casa, ele diz assim: grande movimentação de gente se fizera em volta do lar, onde os meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre. Natural atração me impulsionava a entrar precipitadamente, porque nós sabemos que ele foi levado para a beira-mar, ali foi tratado, depois ele retorna à casa com o doutor Bezerra, o irmão Andrade e Marta, a filha dele, né? O campo doméstico reclamava-me o espírito, qual poderoso imã. Isso aqui já nos coloca o quê? Qual poderoso imã, por quê? Porque muitas coisas dentro da casa ele estava pegado ainda, né? E realmente isso acontece, né? Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Registrando o fenômeno aflito, fixei Bezerra buscando esclarecimento. E o venerável amigo contemplou-me pacientemente e falou:
Ainda agora, reparávamos o veículo físico de uma senhora, em nada nos afetou a organização. Lembra, quando eles estão saindo da praia, eles estão tipo no calçadão, vem uma senhora que esbarra, ele acha que vai esbarrar nele, ele se afasta, né? Ela passa entre eles e eles não sentem. Só ele que ficou meio atordoado, mas os demais não sentiram nada e acharam, como eles falou, acharam comum. Até eles dizem assim: será que fosse o contrário? Se fosse ela vendo que nós atravessávamos o corpo dela, como é que ela reagiria? E aí ele diz assim: mas aqui na casa somos defrontados por matéria de nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Por quê? Né? Ali estaria não apenas os encarnados, mas a gente vai ver muitos desencarnados, né? Amigos, muitos daqueles que não eram tão amigos, né? E isso ia realmente, por isso estava afetando também a ele. Aí vem as projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. E quando eu li isso aqui, eu pensei muito na questão, a questão do velório, né? A questão do velório, porque como assim sério a postura de muitos de nós que vamos a um velório, né? Como espíritas, e às vezes algumas outras pessoas que não, vamos dizer, que não conhecem que a vida continua, né? Toda essa história assim, que a gente sabe que é verdade, sabe que a vida continua, a postura deles, não é? Como é que eles ficam perante aquele momento que tem que ser um momento muito especial, principalmente que a gente sabe que muitas vezes é durante o próprio velório, né, em que é cortados os laços quase que definitivamente, em alguns casos, né? Aí ele coloca assim: alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Eu até já coloquei. Oi, quem falou? Tá. Hoje o meu nariz tá danado. Né? Então, eu até coloquei para vocês, eu não sei se eu já coloquei, mas, por exemplo, eu fico preocupada em alguns velórios, aonde houve, assim, vamos dizer, a situação do desencarnado tenha sido morto ou por assassinato, ou por desastres, e a família desesperada, e grito daqui, grito dali. E a gente sabe que antigamente era para saber se a pessoa era querida, alugava-se não, né? Acho que era alugar o termo, né? As carpideiras que choravam, fazia aquela, vamos dizer, aquele drama, aquela coisa toda. Eu me lembrei até uma história do Divaldo, que ele conta que quando a mediunidade dele estava começando a aflorar, né? Então ele ia no velório, ele chorava mais do que a viúva, né? Eu ri tanto quando ele contou que chorava e chorava, aquela coisa toda. E quanto mais ele via o pessoal chorar, aí ele achava que ele tinha que chorar também, né? Então, é exatamente isso que o nosso irmão Jacó está colocando para nós. Por que essas energias contraditórias? Porque muitos ficam com um pensamento assim como que é, vamos dizer assim, alguns estão pensando naquele momento que ali estão, né, vivendo aquilo ali, outros ficam pensando outras coisas. Quantas vezes a gente sabe que tem velório, que as pessoas estão conversando coisas que não têm nada a ver, né? Às vezes estão até discutindo já para repartir a herança. É muito complicado, né? Então, a postura, a conduta de como nós temos que nos portar diante de um velório
Isso é muito significativo e é muito importante, né? Porque a gente está ali exatamente para ajudar. Não quer dizer que não vá se chorar, porque se emociona mesmo, né? Chora mesmo, essa coisa assim. Não, eu sou espírita, não vou chorar. Não, tem que chorar. Ué, por que não? Faz parte, sim, faz parte, mas eu vou colocar assim, as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser realmente deixar que aquilo ali extravase mesmo. Lógico que não vou me jogar em cima, vou fazer escândalo, vou gritar e vou me arrastar, não, né? Quer dizer, quem faz, a gente sempre tem que tomar, respeitar, né? Mas sempre evitar, porque realmente há pessoas que muitas vezes ainda não está preparada assim para ter um ente amado que parte, né, da nossa vida. E quem está falando sentiu isso muito há 11 meses passado, né? Então, realmente, aquela dor que dá na gente, porque dá, né? Aquela pessoa que fala assim, não, eu não, a mim não dói, ótimo, eu parabenizo, mas realmente é uma dor que dá até o momento em que vai chegar o momento exato em que a gente vai entender aquela situação, né? E aos poucos, aquela dor que era bem doída mesmo, que doía lá dentro, ela vai com que amenizando, tá? Então ele coloca para nós adestrados na quer dizer, o doutor Bezerra colocando, para nós adestrados na travessia de obstáculo, esta compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. O doutor Bezerra colocando isso para o nosso querido irmão Jacó. E aí ele continua aqui dizendo: você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. Eu achei tão bonito isso aqui quando ele coloca, né? Você se acha na condição de pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. E aí eu volto a uma questão muito interessante, né? Que aqui nós estamos vendo que ele está sendo auxiliado pelo irmão Andrade, pela filha Marta, pelo doutor Bezerra de Menezes, né? Mas a gente sabe que não são todos que têm, vamos dizer assim, uma equipe para ajudar nesse momento, né? Por isso que, às vezes, essa questão, esses nossos estudos são importantes até para a gente o quê? Olha, eu vou começar a trabalhar o meu desencarne a partir de agora, né? Como é que eu tenho que ser? Como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Esse negócio aí pode até acontecer assim, poxa, mas na hora do vamos ver, como é que eu vou reagir, né? Mas se eu estou tendo a oportunidade agora de trabalhar a questão do desencarne, por que não? Né? Então, os espíritos nos convidam a isso, e é isso que Dr. Bezerra está colocando para o nosso irmão Jacó, que tinha, até então, o conhecimento espírita, né? Ele teve amigos que desencarnaram, que ele ia nos velórios, tudo, na prática, né? Não, na teoria, porque na prática, como ele está vivendo, a situação apresentou-se outra, né? Você aí diz, regozijei-me com a explicação. Contudo, indaguei curioso. E se eu insistisse? Aí ele diz, né? E se ele insistisse em entrar na casa? Teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Olha só que interessante para a gente refletir nisso aqui, né? Por isso que eu falei anteriormente, realmente é importante essa necessidade de irmos nos preparando. Porque se tem uma única certeza, é que nós vamos partir sim.
Aí eu tenho que começar a trabalhar isso aí. Por que que a Faz gente... o manual. Mas calma, que é para você que eu ia perguntar mesmo. Faz Célia, o manual, porque eu estou aqui pensando como é que a gente se prepara para morrer. pois Eu não é, faço a né? menor ideia. Pois é, né? Por isso é engraçado, aí tá com telepatia, porque eu ia perguntar é para você mesmo, como é que a gente pode se preparar? O que que você acha? Não sei. Olha, quando eu vejo amigos espíritas tentando suicídio, depois de anos e anos de estudo de espiritismo, eu sei lá como é que eu vou me comportar quando morrer. Não, sim, como morrer não. Na preparação, não seria ideal a gente começar a pensar nessa Como? possibilidade? Preparar o quê? Você pode preparar documento, essas coisas assim, práticas, para quem fica, né? Mas Hum. como É, morrer, eu não sei não. é porque nós, e eu me incluo nisso, a gente tem dificuldade, a gente pode falar, conversar sobre a morte de qualquer um, mas quando A chega a nossa nossa, é aí complicado. a gente fica, acha complicado, né? Aí você é assim, não, eu sei que eu tenho que pensar em Deus, que eu tenho que fazer prece, que eu tenho que pedir ajuda, meu anjo protetor. Será que tu vai lembrar dessas coisas? Mas a gente vai ter que fazer, né? Tem que começar. De alguma forma tem que começar. Porque agora eu vou perguntar, Vera Isaura, por que se a gente não começar a fazer isso, o que que sucede? Vamos lá. Não, eu penso assim, isso que a menina falou ali, Sério. Célia, eu tô igual a Mas Terezinha. é menininha. A gente vai pensar, será que nesse momento a gente vai pensar em Deus? Eu acho o seguinte, como nós estamos batendo nessa tecla, né, pensando nisso, já é uma preparação que nós estamos tendo. Isso não quer dizer que tudo que vai acontecer depois do desencarne, a gente vai ter condições, porque ainda tem aquele período de perturbação. Eu acredito que a gente vai, porque é a mente que vai, não é o corpo, não é uma questão de deixar. Mas, Vera, ele era um cara super adequado. Ele mesmo vai falar adiante quantos outros sepultamentos de amigos ele compareceu, talvez tenha feito a prece final, né? Tenha consolado as pessoas, os parentes. Mas na hora dele, ele lembrou de alguma coisa? Não, você vê que ele lembrou, sim. É ter condições, você não consegue. Quando você está muito nervoso, você não consegue rezar. Sim. Mas tem um apego dele às coisas materiais, e no fundo ele tinha, né? Como a gente já viu aqui. E isso nós o pensamento prendia também, né? Mas nós temos. De modo geral, todos nós temos um certo apego. Pois é. Não é nem apego às coisas materiais, são os filhos, as pessoas amadas, né? Gente, olha só. Vamos lá, Eliane. Desde semana passada, que eu estou querendo comentar isso com vocês. A gente comenta aqui sobre esse medo do desencarne, né? Da morte e a diferença do desencarne. Só que a gente esquece que a gente já desencarnou quantas vezes? Por que nós temos o medo da morte, do além-túmulo? Porque a gente já passou por isso, a gente já passou por essa... Mas ninguém quer Não, Célia. Não é? Mas alguém, por exemplo, o irmão Jacó, ele lembrou que ele já tinha desencarnado milhares de vezes? Eu já acabei de falar. Mas por quê? Porque toda essa desencarnação, nós simplesmente não aprendemos nada. Papai do céu nos dá a oportunidade de vir aqui para se melhorar. Ele só pensa em melhorar em vida. A gente não lembra de melhorar a nossa volta. A nossa volta. Não, e a gente tem medo, de repente, quer dizer, a gente não tem medo. Acho que nós não temos medo da morte. Nós preocupados com a nossa reação, né? Mas eu acho que o nosso subconsciente deve guardar algum momento desagradável de alguma dessas desencarnações, que não gostaríamos de passar. Por que muitos têm medo da barata? Por que muitos têm medo do... Exatamente. Porque nós já passamos por essas fases.
certo? Então, essa paura da morte é exatamente porque nós vivemos essas situações e o medo é tão grande que a gente não quer nem lembrar. Olha, gente, eu né? concordo com a colocação da Vera, ou foi uma outra moça que colocou, a questão de se estar no inconsciente, porque eu acho que nós guardamos muitos traumas de situações vividas, e o nascimento e a morte causam traumas. Nós sabemos disso, que existe o trauma do nascimento, muitos medos você traz devido a isso, e existe também o trauma de desencarnes passados, principalmente do último que nós vivemos. Nós vivemos aquele momento. Pode ter sido um momento de desenlace muito difícil. Os livros colocam o preparo, a maturidade do espírito, que seria, vamos dizer assim, um fator importante. A maturidade do espírito, não só o preparo do conhecimento, e não também tão só as ações, o trabalho no bem, os ideais, tudo isso é colocado. Mas colocam também essa questão, que eu acho importante, que foi colocado agora. Então, a maturidade do espírito, porque nós estamos em processo de amadurecimento. À medida que passamos por todas essas situações difíceis, como o nascimento, a morte e outras mais que nós já vivemos e experimentamos na nossa vida, nós vamos amadurecendo ou não, né? Com aquilo que nós passamos. Vamos aprendendo, vamos mudando, vamos tirando lições daquilo que nós passamos. Então, esse amadurecimento do espírito, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que o nosso maior problema está na área emocional. Eu acho que, se nós não estamos preparados emocionalmente, nós vamos ter problemas, não só diante da morte, como temos diante das situações difíceis. Por isso, todos esses problemas que nós vemos hoje em dia aí, a agorafobia e tudo mais, que estão na área emocional. Então, eu acho que talvez essa área que a gente tivesse que trabalhar mais, a área emocional. E o amadurecimento, eu acho que ele envolve isso. Desapego. Essa área emocional do desapego. Desapego gente, também. Por pouco que eu li sobre espiritismo, o único que morreu, que teve um período de perturbação muito pequeno, foi Pastorino. Pastorino, né? Que a gente lê que ele sai, levanta, agradece o corpo e vai embora. Mas nenhum outro. Sim. Mas então... Ele é momentâneo. O corte do cordão de prata dele foi momentâneo. Ele foi rápido. Ele estava realmente... Ele tinha esse nível de maturidade suficiente, ele tinha todo um trabalho, né? Um ideal, ações boas, dignas. Então, ele conseguiu passar, né, de uma maneira rápida. Mas nós que temos todas essas dificuldades, eu acho que para nós, se nós não começarmos, não sei, a trabalhar isso dentro de nós, e eu acho isso um trabalho muito individual, embora a gente possa ter ajuda profissional para trabalhar esse emocional, para trabalhar o se pacientar, porque muitas pessoas, através de técnicas de relaxamento, vão trabalhando, de certa forma, isso, esse momento de você estar com você e você se acalmar, você conseguir se relaxar, é todo um trabalho que eu acho que a gente pode fazer, a gente pode se preparar, mas essa questão das ações, do trabalho no bem, também são importantes, também vão pesar. É isso, é isso que a Vera está colocando, e o que é interessante também a gente observar o seguinte: exatamente por isso estamos buscando, né, cada um de uma forma, trabalhar isso. Por isso que eu falei lá no comecinho, assim, a gente tem que começar a aprender a desencarnar. Né? Porque tem uma coisa, nós desencarnamos todas as noites. Quando? Nós dormimos. Tudo bem, a gente não lembra. Claro, algumas vezes a gente não lembra, né? Eu não lembro, às vezes, nem o sonho que eu tive, nada. Mas
evidentemente, uma coisa a gente pode pensar assim, eu vou até perguntar às outras companheiras, eu vou dar para que vocês se coloquem também, mas a gente observa, né, se muitos de nós que somos, né, espíritas encontramos essa dificuldade, e dentro do que a Vera coloca, né, trabalhar esse emocional, porque se a gente alguém chegar e falar assim, você quer morrer agora? Você fala, não. Né? Alguns podem assim, não, eu estou tranquilo, estou, como diz o jovem, de boa. Né? Tem outros que ainda não. Mas é exatamente esse trabalho, esse esforço nosso para começar a trabalhar essa questão. Porque temos que trabalhar essa questão. A gente não vai conseguir. Ah, mas eu vou trabalhar e será que vai resolver? Se nós não tentarmos, nós não sabemos. Pode ser até que, como o irmão Jacó achava-se preparadíssimo para a situação, e ele encontra o quê? Ele encontra toda essa barreira que ele encontrou aqui. E isso é importante até para nós, essas leituras, esses estudos, essa troca, para nós começarmos a fazer esse mergulho dentro de nós mesmos, esse autoconhecimento e dizer até quando ou até onde eu estou realmente, eu estou preparado para algo que vai acontecer. Não estou falando que vai acontecer agora, a gente não sabe, mas é algo que vai acontecer, né? Mas, meninas, vocês falaram que só estavam as meninas, mas o Alberto está aqui. E vamos deixar, né, o bendito fruto, viu? Falar. Viu, Alberto? Dá para falar? Saia justa, hein? Saia justa? Saia justa. Mas veja bem, essa reflexão de vocês está sendo muito, muito boa. Eu estou aqui maravilhado com vocês. Mas, e me veio algumas coisas, algumas reflexões. A gente sabe, por exemplo, que na cultura espírita, a gente já teve vários relatos, né, de situações que, dependendo de cada irmão que encarna, tem vampirizadores que estão ali ao lado. Então, você vê como é complexo esse assunto, né? Porque se o indivíduo tem um vampirizador, porque o estado dele de existência não era um dos melhores. Então, eu acho que cabe muito a nós darmos esse passo que nós estamos dando. Estamos discutindo o assunto, estamos buscando a reflexão coisas que para nós é uma incógnita. Nós não temos entendimento, mas já estamos dando o primeiro passo na análise, na discussão, na medida, como diz a Vera, meditação e etc., vários caminhos. Agora, o estado de espírito é necessário estar no melhor nível, trabalhar no... Porque eu, quando estava refletindo sobre a literatura espírita que diz que tem irmãos que desencarnam, já tem vampirizadores ali. Imagina um irmão desse desencarnando numa condição desse. Deve ser muito, muito mais complicado. Então, cabe a nós praticarmos o bem, voltarmos para os melhores propósitos. É óbvio que nós somos falíveis, erramos hoje, acertamos amanhã, estamos sem processo de aprendizado, mas devemos trilhar esse caminho que a gente, como coloca, o caminho estabelecido pelo Evangelho de Luz, pelo Cristo, buscando o nosso melhoramento. Agora, como teve trechos aí da nosso estudo, quando Jacó diz que quando ele pensava na vida dele, ele se voltava para a matéria, que a filha dizia, pai, reza, ora, para poder se desligar, porque existe um processo de ligação muito forte com a matéria. Então, o processo todo, a gente vai se preparar, vai tentar fazer o melhor desencarne possível, mas é uma caixa de surpresa, né? É, verdade. Falou, Alberto. Mara, como é que você veria isso? Eu estava pensando aqui que nós não gostamos de perder. E quando a gente pensa na morte, parece que a gente está perdendo a vida.
e a gente está perdendo as pessoas que a gente ama, a gente não consegue fazer esse link, né? Que tudo vai continuar. Eu acho que o maior medo da gente é esse, é de perder. Embora eu já tenha dito que eu tenho medo de encontrar comigo mesmo. Mas o medo de perder a vida, porque a gente pensa que vida é aqui, né? Do outro lado, É lógico, lógico, a gente, né, Mara, a gente não vai pensar assim, não, eu estou preparada, porque eu sei que a vida. Mas, como você está falando, tem muitas coisas, né? E como a Vera falou, como nós ainda somos, vamos botar a palavra exata, a gente ainda é muito apegado. Sim. Sabe? A gente ainda é apegado, gente. A gente ainda é apegado a esse corpinho aqui de 64 anos, né? O meu. Quer dizer, a gente ainda é apegado. Então, a gente vai encontrar dificuldade. A Célia falou assim, mas cadê o manual? Não tem manual. Não vai ter manual. Seria bom que tivesse, mas só que não tem. E aí a gente... uma vez eu ouvi um palestrante, né, que falou o seguinte: muitos de nós temos medo, ao desencarnar, de encontrarmos com nós mesmos. E a gente se descobrir. Né? Mas só que a gente pode também encontrar com nós mesmos aqui ainda, neste contexto, nesta matéria, né? E começar a trabalhar. Porque é algo que, aquilo que eu falei, é complicado, é difícil da gente discutir, porque é cultural, não sei, né? Tem gente que fala assim, não, está falando de morte, aí vai atrair. A gente, né, geralmente pensa assim, né, Mara? Então, outra coisa. Fala, Mara. Que quando se a gente não lembra nada das outras vidas, e se nós somos melhores um pouquinho hoje, imagina como que foi os outros desencarnes. Pois é. Aqui tem um negócio. Nada agradável. Eu não tinha esse conhecimento. Não vamos colocar assim, é fácil. Não é fácil. Mas é algo que, paulatinamente, a gente vai conversando. Hoje a gente já está conversando. Hoje, o que eu falo, na nossa reencarnação, né, dentro da doutrina que a gente está professando, essa coisa toda, a gente já está começando a conversar. Mas não quer dizer que a gente vai sair assim, pode acontecer que... Não, tanto é que a gente está usando um livro e que o outro tem até um caso que aqui eu vou até ler para vocês, da própria Otília. Aqui o irmão Jacó era espírita, a Otília Gonçalves era espírita, trabalhou 20 e poucos anos na Mansão do Caminho, e olha, é um sofrimento para ela. Ela se vê assim num turbilhão, e quem diz que a gente também não vai estar no turbilhão? Mas se vamos nos preparando, vamos falando no tema, vamos falando. Antigamente, para mim, era bem complicado falar da morte. Aí eu começo a pensar, nossa, a morte da minha mãe, a morte não sei de quem. Viver a morte do Fábio, para mim, né, no começo foi complicado, e tem horas assim que eu paro e falo, caramba, será? Olha a saudade, vai. Mas é algo que é como que vai se abrindo a nossa vista, né? É algo que vai acontecer mesmo. Marisa. Eu estava pensando nisso que você acabou de falar, que vamos de encontro à nossa consciência. E aí acaba ficando alguma coisa assim que a gente não sabe até que ponto a gente tem a consciência tranquila em determinadas coisas, a gente não sabe na realidade, né? Uhum. E também eu acho que a influência das pessoas que estão ao nosso redor também levam, né, a um certo desconforto, porque também depende, porque a gente tem comunicação, intercomunicando todos, né? E a gente também influencia, até na Obreiros da Vida Eterna, no desencarne do Dimas, eles tiram a esposa do quarto para poder, que ela, com apego a ele, estava atrapalhando. Eles a tiram do quarto para que eles possam iniciar realmente, né, o corte dos fios. E eu acho que é por aí. Posso falar uma coisinha? Pode, Célia, fala.
Eu estou tentando encontrar uma coisa aqui em Obreiros de Vida Eterna, no capítulo 11, Amigos Novos. Ele sai com Jerônimo, que é o novo amigo dele, né? E eles vão assistir, eu acho que um dos desenlaces é de Dimas. Aí ele pergunta assim, meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de um modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biológicos, e aí ele vai dizer que existem equipes, trabalhadores para a generalidade. Quer dizer, não quer dizer que a gente morra sem assistência. Sim. Mas tem aqueles que fazem, né, no modus operandi, né, como se fosse fábrica. Tchum, 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 tchum. Só aqueles especiais, e aí não interessa a categoria social, que Dimas era uma pessoa bem pobre, tinha uma vida bem rude, mas era um trabalhador mediúnico eficiente. Então, ele vai ter aquele amparo diferenciado. Mas a maioria de nós, gente, não precisa nem de fazer um... A gente vai naquele... sabe aquele filme? Sabe aquele filme de... Só confiar nosso querido irmão protetor, me leva. Sabe aquele filme de Chaplin? Aquele que ele vai fazendo o trabalho automaticamente? A gente vai nesse bolo, né? Fazendo o mesmo trabalho, e a vida e é assim mesmo, né? E é como você leu aí, né? A gente vai vendo que tem aqueles, por exemplo, que tem uma equipe, tem outros que é no geral. Ó, vamos pegar no atacado, né? Então, vamos lá. Tem alguns que realmente, como tem nas Fronteiras da Loucura, uma senhora que vai pedir a doutor Bezerra para atender ao neto dela, que estava desencarnando, o carro havia caído com mais 2 jovens, alguma coisa assim, no canal do Mangue. E aí, eles foram atendidos. Só que um deles, a família, quando soube, começou a gritar desesperado. E o que aconteceu? Atraiu ele para dentro de casa. Ele não pôde ser... Ele saiu, o pensamento da família, o desespero da família foi muito grande. Então, ele saiu e voltou para dentro de casa. E é o que aqui a gente, dentro do que a gente está conversando, é esses esclarecimentos. Mas deixa eu pegar aqui, porque aqui eu tenho Rosilda, você está nos ouvindo? Sim, Rosângela. Dá a sua participação aí disso que a gente está conversando, bem rapidinho, para a gente ir para as despedidas do livro, no livro. Eu estou aqui maravilhada. Todos já falaram praticamente tudo. Acho que sempre tem mais alguma coisa, sim, mas... Com certeza. Esse grupo aí é fantástico, resume rapidinho tudo, entendeu? Não fale assim, senão essas meninas e o menino ali vai ser fogo, hein? Claro, não fale assim. Alberto. Eu fico pensando assim, que ainda estou em série, né? Em série. Que vai todo mundo passando, porque, pelo jeito, a coisa é bem séria, exige de nós assim, um preparo, que ainda eu, pelo menos, não me considero preparada para esse grande parto. Acredito que seja um parto, mas sempre com esperança e confiança que de todo parto, né, vem a luz, o parto vai dar a luz, e a gente está em busca dessa luz. Isso tudo faz parte de um processo. O desapego é um caso sério, que eu sou apegada a livros. Tenho aqui papéis, estou numa luta para tirar papéis, doar papéis, jogar papéis fora, que eu acumulei de 38 anos de magistério, não está fácil. E livros, então... Então, são essas pequenas coisas que, quer queira, quer não, vai chegar um momento, e é um momento que a gente tem que trabalhar, né, Rosilda? A gente sempre conversa, né?
vai chegar um momento que tem que trabalhar mesmo, não adianta. E às vezes são pequenas coisas que nos prendem. Não vê o irmão Jacó? Uma caneta vibrava o apego dele por aquele objeto. Por isso ele não pôde também ficar dentro da casa, né? Teve que ir lá para perto do mar, não é isso? Pois é. Pois é. Mas é muito interessante isso, porque é uma luta de nós conosco mesmo para fazer esse autoencontro. A colega trouxe isso aí com muita felicidade, esse autoencontro, que já deve começar aqui mesmo. É, verdade. Porque o autoencontro, numa esfera após o desencarne, é um parto. Para mim, vai ser. É um parto. É doloroso, mas sempre na confiança da luz. Tá certo. E a Rosilda colocou, porque eu não guardei, eu tenho até o slide aqui, quando ela coloca um parto, salvo engano, quem fala muito sobre isso é Leon Denis, né, que morrer, né, depois eu vou dar uma olhada aqui no slide, aí eu vou ver onde é que está, que ele fala exatamente sobre isso, né. Ana, você não falou, né? A Joana também coloca muito essa situação de que o parto é doloroso. Fazer uma transformação é um parto. Tá certo. Essa situação toda aí, cuidado emocional, desapegar, tudo que foi trazido até agora, né? O desapego emocional, buscar essa maturidade, o trabalho do bem é que nos reforça muito, eu acho. Acredito muito no trabalho do bem como um alívio para diversas situações. Quanto mais a gente se doa, benefício do próximo, tanto de nós mesmos, em primeiro lugar, fazendo esse auto-amor, e depois partindo em benefício do próprio, quanto mais a gente puder se doar, é que vai nos levando ao desapego, essa doação, autodoação, principalmente. Tá. Valeu. Falou, querida. Ana Werneck. Rosângela, olha só, pelo que eu estou, né, entendendo aqui no livro, o maior problema dele era justamente esse apego, essa ligação que ele tem muito forte com as coisas materiais. Então, talvez, uma das coisas que a gente vá treinando, precisando aprender, é justamente o desapego. Não só as coisas materiais, mas as pessoas, as situações, enfim, né? O desapego. Porque eu acredito, assim, logicamente, eu não vou ter um doutor Bezerra de Menezes, mas eu não sei, eu tenho uma fé nisso, uma intuição, não sei o que é. Que essa equipe, mesmo que seja uma equipe desconhecida, ela desencarnou, então vamos lá ajudar. Eles têm uma seriedade, eles têm, então não é assim, de qualquer jeito, entendeu? Eles têm um respeito por aquele espírito que está desencarnando. Então, acho que todos nós temos ajuda, não nesse nível, mas todos nós teremos ajuda. Pelo menos, eu não sei, mas eu tenho certeza disso. Não sei por que eu tenho, mas eu tenho. É muito bacana isso que você colocou, porque você me fez lembrar, eu já até coloquei para vocês, aquele rapaz, o Sandro, né? Sandro, do 147, o ônibus, né? Em que no velório dele só tinha uma pessoa, uma senhorinha, quer dizer, acho que nem teve velório, alguma coisa assim, e o coveiro empurrando, não sei se é o coveiro ou alguém, né? Empurrando o carrinho, o caixão, uma senhora com uma florzinha vermelha na mão e na frente. Aí a gente pode parar e pensar assim, poxa, mas ele cometeu um ato indigno, aposto que ele... Não, quem diz que ele não pode ter tido uma equipe, né, ou um grupo, ou alguém para ajudá-lo nessa passagem, principalmente quando o próprio Alberto falou que nós sabemos que tem a questão do vampirismo, né? E a gente vai ver, né, quem, de repente, para ajudá-lo naquela situação muito extremamente delicada,
né, num momento em que realmente ele estava vivendo ali, né, foi uma morte violenta, a vida dele foi uma vida violenta, né, ele era remanescente da chacina da Candelária. Olha o tanto que esse espírito viveu nesse turbilhão, e ele não conseguiu, ele era um garoto, um jovem, e até tornando-se um adulto, como foi a vida dele? Né? Difícil. A gente pode falar, mas foram escolhas. Não, mas e aí? Né? Quantas escolhas a gente faz porque não tem outro jeito? Não tem outra forma, porque às vezes é muito fácil a gente às vezes falar assim, mas ele tinha que escolher o caminho do bem, mas será que houveram oportunidades para tal? Né? Então, acredito, né, no que quando a Célia leu em Obreiros da Vida Eterna, essa passagem, realmente eu acredito que muitos de nós são ajudados, assim como no geral mesmo. Né? Eu me lembro, por exemplo, aqueles jovens que morreram lá na Boate Kiss. Como foi, né? Aquela todos morreram asfixiados ou queimados, não sei o quê. A gente vai imaginar que, evidentemente, que tinha uma equipe para auxiliá-los, né? Naquele processo, naquele momento. Ação e reação, já falei, no avião que cai, uma equipe para ajudar ali e está ajudando a todos. Agora, uns vão ser amparados porque eles vão se permitir para tal, outros não vão ter condições nenhuma, vão estar vai estar como que imantados ainda aos pedaços dos corpos, né? E não vai estar enxergando a realidade. O próprio André Luiz precisou de 8 anos sofrer o que ele sofreu para ele despertar. Para ele despertar, ele não tinha necessidade de passar aquilo ali. Dr. Bezerra de Menezes, segundo conta, ele desencarnou, veio logo fazer uma palestra na Federação Espírita Brasileira, e ele fica muito emocionado que durante daquele processo, parece que ele está assim, como está na perturbação, e ele escuta gritos, né, aquela coisa toda, e ele fala, o que é isso? Murmúrios, tal. Aí, quando ele chega, abre-se uma janela, eram pessoas que ali estavam, espíritos, agradecendo a todo o trabalho que ele fez. Espíritos que foram atendidos por ele. Quer dizer, então, cada um de nós, com toda certeza, a gente vai angariando, a gente não pode esquecer dos nossos familiares que já se foram, alguns que a gente hoje não conhece, mas que fizeram parte da nossa vida e que vai nos ajudar, com toda certeza, no processo. Mas aí eu volto àquela questão quando a Célia colocou, cadê o manual? O manual, quem escrever esse manual vai ser, vamos ser nós. Né? Eu faço assim uma comparação, não é tipo assim, por exemplo, graças a Deus eu nunca fui assaltada, mas num assalto a gente sabe, não reage, não sei o quê, não faça isso, não faça aquilo, e na hora, se você tem um trique-trique qualquer, grita, sai correndo, enfim, né? Você sabe que não é para fazer nada daquilo. Eu acho que é a mesma coisa. A gente sabe que não é para se apegar, não é para fazer isso, mas na hora pode dar um desespero e a gente faz tudo ao contrário. E aí a gente cai naquilo que a Vera Lúcia Travassos colocou, esse trabalho interno que a gente precisa fazer. Né? E interessante, né? Porque às vezes eu fico refletindo assim, meu Deus, essa pandemia, o que ela vai fazer de diferente e está fazendo de diferente na nossa vida? Essa quarentena, esse às vezes estar sozinho, porque eu moro sozinha, né? Ou quem mora com familiar, o que isso está mudando dentro de mim? Está mudando alguma coisa, sim. Não vamos nos transformar da noite para o dia, mas nós temos que, nesta reencarnação, começar a trabalhar isso agora. E a gente está tendo essa oportunidade. Há muito tempo nós estamos tendo essa oportunidade. E eu falo não somente nós espíritas, mas no geral. Alguns vão enxergar como uma renovação,
outros vão enxergar como um castigo divino. Mas cada um está no seu momento, né? A gente sabe disso. Gente, eu falo muito, olha só, 20h51. Vamos lá terminar aqui. Eu deixei, alguém não falou? A Kátia. Kátia, você está aí? Só dá oi, boa noite. Acho que qualquer coisa você dá um oi. Então, ele diz assim, continuando, né? Eu só vou voltar o que ele falou anteriormente. O doutor Bezerra diz para ele que se ele entrasse, teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Olha só, toda realização útil pede exercício. Não teimei. A simples vizinhança das conversações infundia-me pronunciado bem mal-estar. Ele não tentou entrar na casa, mas as conversas ao entorno, né, provocava nele mal-estar. Recomendou Bezerra ao irmão Andrade e Marta me assistissem enquanto cortaria o laço que, de certa forma, ainda me retinha as vísceras cadavéricas. Engraçado, interessante esse processo, e ele ainda estava ligado ao corpo. O que a gente está lendo, assim, parece que passou dias, né? E lá, e vai. Não, isso tudo, esse movimento todo, e ele estava ligado ainda às vísceras cadavéricas. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuado, ali mesmo. É a psicosfera que estava, né, em torno dele. Retornara à dispneia. Se o leito estivesse à minha disposição, nele buscaria, sem delonga, refúgio confortante. Marta ajudou-me esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando... Fala, Vera. E esse velório era em casa, né? A casa dele, né? Era em casa, porque antigamente, né, os velórios eram feitos em casa, né? E aquele tal negócio, eu me lembro, certa feita, eu morava em Ponta Porã, né? Trabalhava lá, morava lá. Eu tinha uma amiga que ela tinha 2 filhos. Um capitão, um era do Exército, o outro era da Aeronáutica. Da Aeronáutica. E estava no Ceará, o mais novo era Adriano, e ele foi fazer um treino, né? Saiu da base, fez o treino. Quando ele ia retornando, um capitão lá, né, virou para ele, ele era tenente, falou assim: vamos de novo até o mar, fazer o treino e tal. E aí ele foi. Só que quando eles estavam, os dois, retornando para a base, a base falou, né, que subisse, vamos dizer, 1000 pés. Só que ele ouviu o que vinha por cima dele, que os aviões, eles vêm, né, aquele avião de treinamento, um por cima, outro por baixo. Só que ele ouviu, ele subiu. No que ele subiu, o de cima não subiu, não ouviu nada. E acabou caindo no mar, tal, aquela coisa toda, né? Morreu e resgataram. Quando resgataram o corpo dele, ele estava preso dentro do avião, do caça, alguma coisa assim. E eu me lembro que o velório dele foi feito em casa. Era um dia chuvoso, aquela chuva fina, né? Quando chegou o avião levando o corpo dele para Ponta Porã, os amigos dele que estudaram com ele na academia, né? Aí não pôde abrir o caixão, evidentemente, né? Mas eu sentia na minha amiga assim aquele sofrimento, mas ela era espírita. Mas sabe quando uma pessoa que ficava de pé, ela foi até o portão
quando encostou o carro, né, da funerária, aí ela veio, acompanhou o caixão, colocou na mesa, botou a espada dele, botou o capzinho dele que ele tinha, e foi feito o velório na casa. E olha, foi assim, para mim, foi diferente, porque eu nunca tinha participado assim de um velório assim em casa, né? Eu não me lembrava mais, né? Então é complicado porque o bom é o que aquela energia que ali estava, ela ficou sentada sem desespero, em preces, às vezes chorava, aquela coisa toda, mas em prece o tempo inteiro. O velório do meu pai foi no Jardim da Saudade. Na época, foi feito lá no Jardim da Saudade, a minha prima levou um sonzinho e foi música o tempo todo. O pessoal conversava besteira lá fora, né? Mas ali dentro a gente buscava criar um clima de serenidade. Não é fácil, né? Não é fácil, isso a gente sabe. Mas agora imaginemos, antigamente, que era feito em casa os velórios. Né? E Mas era velório mesmo, né? Eu acho que agora, por exemplo, as pessoas deixam lá o corpo, né, e vão embora, porque não pode mais ficar nas capelas. Não fica porque cadê assaltos, então, cada não sei o quê, pois né? Tomara a Deus que as pessoas, que o espírito já tenha partido, né, dali. Mas sabe que, por um lado, é até bom ver aquela solidão, você acha? Sim, porque às vezes, sem querer, a gente pode ficar num desespero tal que os mentores, querendo trabalhar, não vão trabalhar. Fica aquela lamentação, por que foi? Por que não foi? Quer dizer, me parece que tem uma das obras de André Luiz, ou alguma coisa assim, que diz quanto menos pessoas tiver no velório, melhor ainda para o morto. Melhor ainda, porque não vai ter aquela lamentação, aquele desespero todo e bate, não sei o quê, e vai trabalhando. Por isso que eu falo assim, às vezes, quando quando às vezes acontece, né? Vamos dizer, o assassinato de policiais, vamos colocar. E qual é o clima que fica de ódio, de mágoa, de raiva, e dá um tiro pro alto e vamos fazer? E o morto vive aquilo, sabe? Primeiro que será que ele estava, né, Célia? Ainda preparado para realmente para morrer? Repentina. E aí? Morte repentina. Então, onde há muita vibração de ódio, aquela coisa toda, gente, deve ser um sofrimento muito grande. Particularmente, eu acho que é um sofrimento até para o desencarnado, e muito sofrimento para ele. Vocês lembram na Palestina, quando há aquele conflito israelense, quando o palestino, uma questão morre e por uma agressão do exército israelense, eles levam aquele carro, né, em cima de uma madeira e aquela multidão coletiva, né? Deve ser uma coisa muito complicada, né? Porque é a multidão toda vibrando num estado de sentimento de revolta, de ódio, de vingança. Então você imagina ter um estado de uma situação de um desencarnado, né? Com certeza, né? Com toda certeza. A gente, esse exemplo que você citou, Alberto, caracteriza muito isso mesmo, né? Aquele momento, aquele ódio, aquela mágoa, aquela raiva, ou então aquele sentimento de amor. Até tem no Céu e Inferno a história, a mãe e o filho. O filho está morrendo, né, Célia? O filho está morrendo, a mãe fala assim, meu filho, daqui a pouco nós iremos nos encontrar. Aí ela sai, vai para o galpão e se enforca. E quem quiser ler, é mãe e filho, eu não vou nem entrar nos detalhes, mas bastante interessante. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. O regresso a casa. Esforçava-me por... Isso eu já coloquei, né? Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria.
Considerei o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fossem corrente elétrica. Vozes imprecisas cercavam os ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas que as do vento forte? O irmão Andrade percebeu-me o desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. E aqui a gente termina esse capítulo. E a semana que vem, o capítulo 5, as despedidas, e vai ter muita discussão para gente, discussão no bom sentido, tá, gente? Para gente, muita coisa para a gente se conversar, né? É uma pena, mas na semana que vem eu vou colocar, eu salvei o livro do Além da Morte, o que Otília fala também, o turbilhão de emoções. E é aquilo que a Vera tinha colocado, né? Exatamente nós trabalharmos essa emoção. Não é fácil? Claro que não é fácil, gente. Nós somos espíritos milenares, né? Já morremos, já desencarnamos várias vezes, não lembramos, alguns têm lembranças, alguns às vezes fazem assim alguma, vou fazer uma terapia de vidas passadas. Não importa, eu acho que se você faça essa terapia, se você precisa, para auxiliar você no agora. Porque o que ficou lá atrás, aconteceu. Não vai mudar nada. Evidentemente que hoje, né, o presente, acho que o Kardec coloca, né, quando os espíritos que colocam, quando você se ocupa do passado e do futuro, é o presente. Né? Acho que é mais ou menos, a frase é mais ou menos essa. Bem, gente, 21h04. Vamos às nossas considerações finais. Vou começar pela Marisa. Marisa, coloca as suas considerações, por favor. Eu acho que a gente discutiu bastante e essa preparação a gente realmente precisa tentar, pelo menos, fazer. Mas é isso, eu acho que o mais importante é isso, a gente acha que tem a consciência tranquila de determinadas coisas, mas fica o inesperado. Será que é isso mesmo? Será que a minha consciência está mesmo tranquila? Será que fiz aquilo que deveria fazer? E tem essa influência dos que estão à nossa volta, né? Verdade. Que exercem uma influência bastante grande, né? Nesse momento. A gente vê por toda essa literatura como, né, nós estamos interligados, quanto o pensamento é importante. Então, eu acho que é um momento realmente sério, difícil, tanto para nós quanto para os que ficam também. Com certeza. Não é? E que ajuda, com certeza, né, nós também temos aí uma literatura farta, vasta, dessa ajuda que todos têm, principalmente nesses desencarnes coletivos, que eu imagino que é o que está acontecendo agora, e que já ouvi falar sobre as casas espíritas fechadas e tudo mais, que nós, de certa forma, nós estamos ajudando também. Nós não estamos nas nossas casas, mas com as nossas orações, estamos fazendo parte dessas equipes, porque no mundo inteiro, né, muitos desencarnando ao mesmo tempo. E precisando de muita ajuda, porque muitas mortes repentinas, né, de muitas pessoas sem nenhuma condição, né, sem nenhum entendimento, nem os que partem, nem os que ficam. Né? Então, deve estar havendo muito desespero, e eu acho que a gente tem que, todos os dias, orar por eles e se colocar à disposição. A gente, né, dorme, se colocar à disposição da espiritualidade para essa ajuda que eu acho muito importante nesse momento. Isso mesmo. Vamos lá, Tereza. Oi.
Eu estava aqui pensando no que a Mara falou, eu concordo plenamente com ela em relação ao medo de... Porque a gente tem a sensação que vai perder, né? Vai perder a vida, que a gente está ainda educado dessa forma. A gente é espírita há pouco tempo, né? E a gente é mais tempo católico, evangélico, budista, sei lá em quantas outras religiões a gente já veio passeando, né? Ao longo do tempo, até chegar aqui e ser espírita. Ou seja, ter a consciência da espiritualidade, ter a consciência que a vida não acaba. Então, esse é um momento muito difícil para a gente racionalizar isso, porque a doutrina nos traz essa condição, né? Nos traz esse objetivo. Temos que racionalizar. A fé tem que ser racionalizada, né? A gente tem que saber o porquê das coisas. E, às vezes, a gente tem medo de saber o porquê. E eu concordo com ela quando ela fala isso. E é lógico, evidente, que cada desencarne que a gente tem, cada encarne que a gente tem, a gente guarda esse processo. Isso está registrado na nossa consciência. Que é onde que está a manifestação do nosso espírito? É através da nossa consciência, não é verdade? Então, isso bate lá dentro aquele medinho. Ao pessoal de capela, eles não tinham vontade, uma angústia enorme, querendo perdido, um paraíso perdido, porque era a experiência do mundo deles que estava ali guardado na consciência deles. E nós estamos hoje na melhor condição que nós podemos estar, né? Na melhor condição, no melhor encarne, na melhor maneira, no melhor lugar, convivendo com as melhores pessoas, para que possamos harmonicamente chegarmos ao progresso individual e ao progresso coletivo. Então, somos espíritos comuns. Agora, eu acho assim que mesmo como a Celinha falou, que leu no livro, que seria uma coisa normal, né? Eu acho que cada um de nós tem uma ajudinha individual, porque o Criador ele é grande demais para não ter tempo de olhar individualmente para a gente. E aqui está lá o que eu peguei da frasezinha de manhã, na frasezinha do nosso início, que diz: Deus jamais errará o caminho até você. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente vai ser amparado mesmo. Que esse momento de conturbação, cabe a nós diminuirmos o tempo e a angústia desse momento. Não é fácil, não. Tá? Mas esses estudos que a gente vem vendo, a leitura do Voltei, a leitura do Nosso Lar com André Luiz, tem me feito botar o disco para funcionar, sabe? Botar a cachola para funcionar e entender que tem que parar com medo. Porque a gente é amparado, a gente vai e vamos ver se a gente consegue desencarnar da melhor forma possível também, já que nós estamos encarnados na melhor situação. Então, vamos tentar desencarnar na melhor situação também. E aí a gente tem um tempo grande, hein, gente? Nós somos tudo novinha. Está tudo adolescente ainda, não se preocupe com isso, é só mesmo a gente ir acostumando com a ideia da morte, porque a gente tem acostumado a ideia da vida. Então, a gente não estamos acostumados, nós não somos uma civilização como os mexicanos, acho que são os mexicanos, né, que eles têm até a festa dos defuntos. É a mexicana. Bota aquelas caveiras estilizadinhas, aqueles negócios todos, é um bando de doido. Mas o que acontece? A gente precisa não tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque está na zona do equilíbrio, é o que a gente precisa. Então, está muito bom, muito bom mesmo. E a gente vê aqui, podemos estar estudando na segunda, um desencarne mais calmo, mais tranquilo, e na outra, no sábado, um desencarne muito mais forte, muito mais penoso, não é verdade? E assim, eram duas pessoas
absolutamente cultas, inteligentes, né? Um era um médico, sanitarista, cientista, um homem de ciências, um homem da racionalidade. Daí que ele se estrepou mais na hora do desencarne, porque o que acontecia? Encontrou mais dificuldade. Ele encontrou mais dificuldade, porque a religião para ele era um problema. Lembra que você leu? Era o problema da religião. Então, religião para ele era um problema. Ele, apesar de ter conhecimentos de teoria religiosa, ele não abstraía Deus, né? Ele não entendia. Então, aí foi difícil. Já que no irmão Jacó, qual é o problema dele? Ele era um cara absolutamente... E, gente, eu vou parar de falar. Ele era um cara absolutamente... Ele era um cara absolutamente dentro da religião. Só que ele era vaidoso de estar na religião. Pois é. Cada um com sua característica, né? Aí ficou assim, que nem aqueles de Manqueta, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, né? Mancando. Gente, olha, boa noite. Eu vou ficar quieta. Vamos lá, Célia. Eu acho que a gente tem que ver o hoje da melhor maneira possível. E a gente sabe que tem que se desapegar, querendo ou não, você não vai carregar nada contigo. Então, aproveita e começa o exercício do desapego. Viva com sua consciência tranquila, viva de acordo com a doutrina que você abraçou e deixa que a turma está lá te esperando, prontinha. E quando eu li aquele pedaço do Obreiros, ele não diz que ninguém morre desamparado, só que existem as equipes para a generalidade. É diferente daquele que se sobressaiu um pouco mais e que mereceu uma atenção maior na passagem. Nada mais. Mas ninguém morre sem amparo. Agora, aqueles que não aceitam, também não são obrigados a aceitar. Então, vamos para o umbral lá, esperar a hora de se melhorarem. Mas eu acho que o importante é viver um dia de cada vez. Olha, o primeiro item do manual que a Célia vai escrever. Tá vendo? Mas é isso aí. Vera Isaura. É isso aí. Eu concordo com as duas mocinhas. As duas adolescentes que falaram por último, que falaram sobre esse apoio que a gente vai ter, esse amparo, né? Então, vamos viver o momento e nos preparando dessa forma, através do conhecimento, né? Acalmando nossas mentes, nossos corações. Eu acredito muito que a nossa passagem vai ser uma passagem amparada e tranquila, com todo as nossas dívidas e o nosso medo também de se mostrar, como a Mara, né, falou. Mas eu acredito nisso. Nós vamos ser amparados, gente, com certeza. E outra coisa, quem for primeiro, aguarda o outro. A outra. Tá? Alberto, quando eu for, eu te espero. E se você for primeiro, tu me aguarda lá, para me ajudar, tá bom? Tá ok, pode deixar. Aproveita, Alberto, faz a sua colocação para a gente também. Já que você Olha, gente, a gente analisou, conversou sobre vários ângulos, vários aspectos, vários pontos de vista, várias opiniões boas, e a gente, no fim, vê que tem que viver bem o agora. Viver bem o agora, da melhor forma. E esse bem agora é vários exercícios de várias coisas. Aí a gente fala do apego, da necessidade do bem, da necessidade de vivenciar verdadeiramente o amor. Agora, tudo isso é sempre um processo de aprendizagem. Como diz Hermance Dufour, o amor é um aprendizado para a eternidade. Então, a gente dá o primeiro passo do desapego, primeiro passo do amor, primeiro passo no bem. Estamos no caminho. Pode ser que essa desencarnação seja melhor do que a anterior e as outras. Que eu estava pensando aqui,
nos séculos e séculos passados envolvidos em guerra. Como é que foram os nossos desencarnes? Complicadíssimos, né? Então, agora, foi até citado que nós estamos numa condição, hoje já estamos dotados à doutrina espírita com maior esclarecimento, não vamos ter possibilidade, né? Ainda temos muitas questões íntimas, emocionais, muitas questões da mente, da nossa consciência que precisa ser resolvida, mas o nosso desencarne vai ser melhor, porque nós estamos buscando trilhar um caminho melhor. Então, é aquilo que a minha primeira fala, viver bem o agora, e vamos deixar na mão de Deus. Falou. Ana Werneck. Eu só queria fazer mais uma colocação, porque acho que todo mundo já falou sobre tudo, né? Aqui em Teresópolis é muito comum ainda fazer velório em casa. Olha. Eu tenho ido a alguns em casa. Nossa, interessante. Interessante, né? Era só isso, o resto não tem mais nada. Tá certo, Ana. Mara. Não tenho mais nada assim para colocar, não. Tá Já certo. tá legal. Rosilda. Olha, eu acredito que a gente vai sempre encontrar algum espírito que não vai nos amparar, sim. Mesmo porque nós já saímos do ponto zero. E nesse momento, por exemplo, nós estamos todos estudando. Eu estava até lembrando que quando se faz o culto no lar, aquele lar se faz um ponto de luz para a redondeza. Existe um livro que fala disso. Uhum. Para os problemas da redondeza, os doentes da redondeza, seja físico, moral, espiritual. No carnaval, as casas espíritas também são um ponto de luz. Neste momento, me veio à mente que cada estudo desse, cada grupo que se reúne com a vontade de querer se melhorar, é um ponto de luz. Porque não está sendo brincadeira, não. Estamos vivendo momentos difíceis mesmo, né? Desafiadores. Quando a gente pensa que vai diminuir, de repente, aumenta a curva. E nós precisamos estar realmente nesse aprendizado. Principalmente, né, que nós estamos vendo nessa hora quantos desencarnes estão acontecendo. Quantas pessoas... Eu mesmo passei 3 noites sem dormir, com a minha filha na frente aí da batalha, na medicina, visitando hospitais nos UTIs pediátricos. E eu via o desespero dela, com as crianças pequenas em casa, marido, e via também, sentia nelas a dor de ver os companheiros desencarnando, trabalhando hoje, desencarnado amanhã. Então, eu fico feliz em poder participar desses grupos, porque além de me alimentar e de começar a me disciplinar, me reeducar para uma nova reencarnação, para um novo desencarne e, posteriormente, uma nova reencarnação, nesses grupos vamos aprendendo passo a passo, gradativamente, brincando até. Gosto muito quando há uma brincadeira, porque desintoxica algumas coisas que a gente traz para o estudo devido às nossas dificuldades, né, nossos problemas. Mas eu acho assim, que teremos sim, já estamos no caminho sim, também não estamos zerados, não, porque cada um de nós temos nos esforçado dentro das nossas possibilidades, e alguns até saindo fora das possibilidades, se doando mesmo, integralmente. Então, eu acredito que a força
que a gente vai adquirindo, mesmo todos estropiados muitas vezes, com joelho, coluna, etc. e tal, que não se deve ficar falando tanto assim, que é um composto da nossa própria idade, né? Já o físico vai começando a sentir, mas sempre seremos acolhidos, como passou aqui, né? O nosso irmão tinha muito trabalho, o Jacó. Pois é, né? Ele foi recebido no colo, mas nós teremos também, com certeza, algum colo a nos esperar. Essa é a grande esperança. Tá certo. Daí nós precisamos trabalhar. Verdade. Uns mais, outros menos, mas nós já demos o primeiro passo. Estamos no caminho, estamos em processo, como se diz, e vamos chegar lá, Se Deus quiser. Com serenidade, com a serenidade de nossas almas, se Deus quiser. Vera Travasso, faz a sua consideração e faz a prece de encerramento. Bem, pensando no manual que está sendo discutido, um manual que fosse facilitador desse processo de desenlace. Eu fico prestando atenção no procedimento, no que é colocado para o Jacó, né? Então, a questão da fé é sempre chamada muita atenção, a questão da fé, a questão da oração, a questão da calma, a questão de manter o foco no procedimento, tirando dali o desapego que ele tem com o corpo, com a família, com aqueles que estão naquela psicosfera ali ambiental. Né? Manter o foco no procedimento é uma coisa que a filha chama muita atenção. O Bezerra de Menezes também. Então, isso vai evitando qualquer interferência que possa estar ligada ao seu processo, possa se ligar no seu processo de desenlace. Isso me chama a atenção, acho que são coisas que são Deus coloca como dicas, não sei, se ela vai colocando, que eu acho que vai entrando no nosso manual. À medida que a gente for lendo, e tem um barulho, a gente está difícil, tem um barulho, tem alguém falando, não sei o que é. À medida que a gente vai lendo o livro, eu acho que a gente vai fazendo esse manual, vai tirando, pensando essas colocações. E o cuidado, como a gente leu sobre o velório, falou do velório, da psicosfera, né? Do pensamento, das palavras que são colocadas ali, dos sentimentos que são, e que aquele indivíduo está absorvendo tudo aquilo. Esteja num processo de sonolência ou esteja num processo mesmo consciente, ele está absorvendo e muitas vezes sofrendo com essas coisas todas. Então, é a gente saber pensar, aprender a pensar, a vigiar o pensamento e dominar esse nosso pensamento, para que a gente possa contribuir naquele ambiente, que aquele ambiente seja um ambiente saudável para o desencarne do outro. E, ao mesmo tempo, nós vamos estar exercitando a nossa paciência, a nossa tranquilidade, esse manter o foco. Então, achei importante isso do velório, da colocação do velório e da colocação das colegas com relação a esse manual, que eu acho que a gente vai, aos poucos, vai colocando sempre alguma coisa que a gente vai tirando dali para o nosso aprendizado. Foi um dia bastante rico, nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, nosso mestre, que está sempre presente, e a toda a espiritualidade amiga que vem acompanhando esses momentos de troca, de reflexão, de busca, de aprendizado, por essa experiência que nós estamos vivendo com esse estudo, que é voltado para o nosso aprendizado, que é voltado para o nosso fortalecimento e, de uma certa forma, vai nos ajudando a entender melhor a morte, o desencarne, como é que isso se dá, o que nós vamos passar e como nós podemos nos preparar para esse momento.
Então, nós só temos a agradecer à espiritualidade amiga, aos amigos que nos trazem todo esse conteúdo como ajuda. Que o nosso grupo possa se fortalecer cada vez mais na fé, no conhecimento e no preparo. E que Deus esteja sempre em nossa mente e nossos corações. Hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Obrigado. Obrigado, Vera. Amigas. Boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Até sábado, hein, gente? Nós estamos